Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fada dos Livros. Já deixa seu like e se inscreva no canal. Boa leitura! Capítulo 7. Na manhã seguinte, vesti o uniforme das selecionadas. Calça preta, camisa branca e a flor de minha província, um lírio, no cabelo. Os sapatos eram escolha minha. Calcei sapatilhas vermelhas e gastas. Pensei que seria bom deixar claro desde o princípio que eu não tinha nascido para princesa. Em breve, partiríamos para a praça. Cada uma das selecionadas teria uma despedida em sua província, e eu não estava muito ansiosa pela minha. Toda aquela gente me olhando, enquanto eu não fazia nada além de ficar em pé. Essa história já começava a parecer ridícula, até porque iam me levar de carro até o local, apesar da distância ser de apenas 2 quilômetros, por razões de segurança. O dia não começou muito bem. Kenna veio se despedir de mim junto com James, uma gentileza da parte dela, que estava grávida e cansada. Cota também veio, embora sua presença tenha provocado mais tensão que descontração. Ele queria aparecer para todos os fotógrafos e fãs ao longo do trecho que separava minha casa do carro do governo. Meu pai meneou a cabeça e todos entraram quietos no carro. May era meu único consolo. Ela segurava minha mão e tentava me injetar um pouco de seu entusiasmo. Ainda estávamos de mãos dadas quando demos o primeiro passo na praça abarrotada de gente. Parecia que toda a população da província de Carolina tinha vindo se despedir de mim, ou conferir o motivo de tanta euforia. Do alto do palanque, eu podia ver aquela massa humana me encarando. De pé na plataforma, podia ver as fronteiras entre as castas. Margaret Snanes era uma 3, e assim como seus pais, me fuzilava com os olhos. Tenille Digger era uma 7 e me mandava beijos. As castas superiores me olhavam como se lhes tivesse roubado. Dos 4 para baixo, todos torciam por mim. A menina comum que fora elevada. Tomei consciência do meu significado para todos ali. Era como se representasse algo para eles. Eu tentava focar naqueles rostos, mantendo a cabeça erguida. Estava determinada a ir bem. Seria a melhor entre nós, a superior dos inferiores. Isso conferia um sentido de missão à situação. America Singer, a campeã das castas inferiores. O prefeito discursava com gestos grandiosos. E Carolina estará torcendo pela filha de Magda e Shallon Singer, a jovem senhorita América. A multidão aplaudia e nos incentivava. Alguns jogavam flores. Deixei aquele som me invadir por uns momentos. Eu sorria e acenava para todos. Depois, voltei a observar a multidão, mas dessa vez com um objetivo diferente. Queria ver o rosto dele mais uma vez, se possível. Não sabia se ele viria. No dia anterior, ele tinha me dito que eu estava linda, mas sua atitude fora ainda mais distante e reservada do que na casa da árvore. Eu sabia que tinha acabado, mas ninguém ama uma pessoa por 2 anos e a esquece do dia para a noite. Depois de varrer a multidão algumas vezes, eu o encontrei. Quem dera não tivesse encontrado. Aspen estava lá, atrás de Brenna Buller, passando os braços por sua cintura e sorrindo para ela. Talvez algumas pessoas esquecessem outras do dia para a noite. Brenna era uma 6 com mais ou menos a mesma idade que eu. Era bonita, mas não tinha nada a ver comigo. Imaginei que ela teria o casamento e a vida que Aspen tinha reservado para mim. E parecia que o recrutamento já não incomodava tanto assim. Ela sorriu para ele e voltou para junto de sua família. Será que Aspen sempre tinha gostado dela? Será que ela era a garota que ele via todos os dias, enquanto eu era aquela que o alimentava e o cobria de beijos uma vez por semana? A ideia de que durante nossas conversas roubadas ele omitia mais do que apenas longas e tediosas horas de trabalho me veio. Fiquei com raiva demais para chorar. Além do mais, eu tinha admiradores que queriam minha atenção.
Espen nem imaginava que eu tinha visto. Então, tratei logo de me interessar de novo por aqueles rostos carinhosos. Pus de volta um sorriso na cara, o sorriso mais aberto da minha vida, e comecei a acenar. Espen nunca mais teria o prazer de partir meu coração. Eu estava ali por causa dele e agora ia tirar proveito disso. Senhoras e senhores, queiram unir-se a mim na despedida de America Singer, nossa filha de ilha predileta, convocou o prefeito. Atrás de mim, uma banda tocava um hino nacional. Mais aplausos, mais flores. De repente, a voz do prefeito começou a sussurrar algo para mim. Você gostaria de dizer umas palavras, minha querida? Eu não sabia como negar sem ser rude. Obrigada, mas estou tão maravilhada que acho que não conseguiria. Ele pôs minha mão entre as suas e respondeu. Claro, minha jovem, não se preocupe, vou cuidar de tudo. Eles vão prepará-la para esse tipo de situação no palácio. Você vai precisar disso. O prefeito então falou de minhas qualidades à multidão reunida na praça, deixando passar que eu era muito bonita e inteligente para umas 5. Ele não parecia ser má pessoa, mas às vezes até os membros mais simpáticos das classes superiores eram snobs. Vi mais uma vez o rosto de Espen na multidão enquanto corria os olhos pela praça. Ele estava com uma expressão aflita, o extremo oposto daquela que mostrava Brenna uns minutos antes. Outro jogo? Desviei o olhar. O prefeito terminou de falar. Eu sorri e todos aplaudiram, como se ele tivesse acabado de pronunciar o discurso mais inspirador da história da humanidade. E de repente, já era hora de dizer adeus. Mitzi, minha assistente, pediu que eu me despedisse de maneira mais rápida e discreta. Logo em seguida, ela me acompanharia até o carro e me levaria ao aeroporto. Cota me deu um abraço e disse que estava orgulhoso de mim. Então, sem muita sutileza, pediu que eu falasse de sua arte para o príncipe Maxon. Eu me livrei daquele abraço da maneira mais educada possível. Kenna chorava. Mal vejo você normalmente. O que vou fazer quando for embora? Perguntou entre lágrimas. Não se preocupe, logo estarei em casa. Sim, com certeza. Você é a moça mais linda de ilha. Ele vai te amar. Porque todo mundo pensava que a seleção se reduzia à beleza. Talvez fosse verdade. Talvez o príncipe Maxon não precisasse de uma esposa com quem conversar, mas apenas de uma mulher que fizesse boa figura. Literalmente, tremi ao pensar que meu futuro poderia ser esse. Mas havia garotas muito mais bonitas entre as selecionadas. Foi difícil abraçar Kenna com sua barriga de grávida, mas demos um jeito. James, que eu nem conhecia muito bem, também me abraçou. Então foi a vez de Gerald. Seja um bom menino, certo? Experimente o piano. Aposto que você é ótimo nisso. Quero ouvir você tocando quando voltar. Gerald apenas concordou com a cabeça e fez uma cara triste. Ele jogou seus bracinhos no meu pescoço e disse: Eu te amo, América. Também te amo. Não fique triste. Logo voltarei para casa. Gerald concordou com a cabeça de novo, mas cruzou os braços. Eu não fazia ideia de que encararia minha partida desse jeito. May era o exato oposto. Ela dava pulinhos de alegria. Ai, América, você vai ser a princesa. Eu sei que vai. Ah, fique quieta. Preferia ser uma 8 e permanecer com vocês. Seja boa por mim e trabalhe duro. Ela concordou e deu mais pulinhos. Então chegou a vez de meu pai, que estava prestes a chorar. Não chore, pai, pedi caindo em seus braços. Escute aqui, querida. Perdendo ou ganhando, você sempre será uma princesa para mim. Ah, pai. Finalmente comecei a chorar. Aquilo foi suficiente para abrir as portas para o medo, a tristeza e a preocupação e o nervosismo.
Uma frase que diria que nada daquilo era importante. Se eu voltasse de lá usada e rejeitada, ele ainda teria orgulho de mim. Era um peso grande demais, todo aquele amor por mim. Logo, eu estaria cercada por fileiras de guardas no palácio, mas não podia imaginar um lugar mais seguro que os braços de meu pai. Afastei-me e fui abraçar minha mãe. Faça o que mandarem. Pare de fazer cara feia e seja feliz. Comporte-se, sorria, escreva para nós. Eu sempre soube que você um dia ia fazer algo especial. Sua intenção era boa, mas não era isso que eu precisava ouvir. Queria que ela me dissesse que eu já era especial para ela, como meu pai. Talvez minha mãe nunca parasse de querer mais e mais para mim. Talvez todas as mães fossem assim. Senhorita Singer, está pronta? Mitzi perguntou. A multidão não podia ver meu rosto. Eu, rapidamente, enxuguei as lágrimas. Sim, tudo pronto. Minha mala já me esperava dentro do carro branco e brilhante. Era isso. Dirigi-me às escadas no canto do palanque. Mary! Eu me virei. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar. América! Logo, vi Espen no meio da multidão, agitando desesperadamente os braços. Ele avançava aos empurrões por entre as pessoas que reclamavam de seus modos pouco educados. Nossos olhos se encontraram. Ele parou e me olhou fixamente. Eu não conseguia entender o que seu rosto queria transmitir. Preocupação, arrependimento. De qualquer modo, era tarde demais. Dei de ombros. Estava cansado dos joguinhos dele. Por aqui, senhorita Singer. Mitzi indicou o lugar ao pé da escada. Parei por um breve segundo para absorver tudo aquilo. Adeus, meu bem! Minha mãe gritou. E me levaram embora. Capítulo 8. Fui a primeira a chegar ao aeroporto e fiquei extremamente assustada. A alegria superficial da multidão desaparecera. Agora eu enfrentaria a terrível experiência de voar. Eu ia viajar ao lado de outras 3 selecionadas. Procurei controlar meu nervosismo. Não queria de forma nenhuma ter um ataque de pânico na frente delas. Já tinha decorado os nomes, os rostos e as castas de todas as selecionadas. Primeiro, como um exercício terapêutico, um meio de me acalmar. Eu já fazia isso antes, mas com escalas musicais e cultura inútil. Na verdade, o que eu procurava na lista de selecionadas eram rostos amigáveis, meninas com quem eu pudesse conversar enquanto estivesse no palácio. Nunca tive uma amiga de verdade. Tinha passado a maior parte da infância brincando com Kenna e Cota. Minha mãe tinha me ensinado tudo e eu só tinha trabalhado com a minha família. Quando meus irmãos mais velhos saíram de casa, passei a me dedicar a May e a Gertrude e a Espen. Só que nós dois nunca fomos apenas amigos. Desde o primeiro momento em que o vi, eu o amei. Agora, ele estava por lá, segurando a mão de outra garota. Ainda bem que eu estava sozinha. Nunca teria conseguido segurar as lágrimas na frente de outras meninas. Doía, tudo doía, e não havia nada que eu pudesse fazer. Mas como é que eu tinha ido parar ali? Um mês antes, eu tinha uma porção de certezas da minha vida. Agora, o pouco que conhecia tinha ficado para trás. Casa nova, casta nova, vida nova. Tudo por conta de um pedaço de papel idiota e uma foto. Quis sentar e chorar, lamentar todas as coisas que perdi. Eu me perguntava se alguma das outras garotas também estava triste. Achava que todas, exceto eu, deveriam estar comemorando. E eu precisava pelo menos fingir que comemorava também, pois o país inteiro estaria me vendo. Tomei coragem para enfrentar o que estava por vir. Eu me fiz de forte.
enfrentaria o que surgisse. Quanto o que tinha ficado para trás, decidi que era melhor assim, deixar para trás. O palácio seria meu refúgio. Jamais pensaria nele ou diria seu nome outra vez. Ele não tinha autorização para me acompanhar até lá. Era minha regra para essa pequena aventura. Acabou. Adeus, Espen. Meia hora depois, 2 meninas de camisa branca e calça preta entraram pela porta. Suas malas eram puxadas pelas assistentes. Ambas sorriam, confirmando assim minha teoria de que eu era a única selecionada deprimida. Era hora de levar a sério minha promessa. Reuni forças e me levantei para cumprimentá-las. Oi, disse radiante. Meu nome é América. Eu sei, disparou a garota da esquerda, uma loira de olhos castanhos. Notei imediatamente que se tratava de Mary Thames, de Kent, uma 4. Ela nem ligou para minha mão estendida, partiu logo para um abraço. Opa! Deixei escapar. Embora Merle fosse uma das garotas com um rosto sincero e amigo, minha mãe passara a semana anterior me dizendo para ver todas as garotas como inimigas, e um pouco desse jeito ofensivo de pensar entrou na minha cabeça. Eu esperava, quando muito, um desejo cordial de boas-vindas por parte daquelas meninas que estavam prontas para lutar até a morte por um homem que eu nem queria. Em vez disso, ganhei um abraço. Meu nome é Merle e o dela é Ashley. Sim, Ashley Burlett, de Enlils, uma 3. Seu cabelo também era loiro, mas muito mais claro que o de Merle. Seus olhos muito azuis davam um rosto um ar pacífico e delicado. Ela parecia frágil ao lado de Merle. Ambas eram do norte. Talvez por isso estivessem juntas. Ashley fez um aceno simpático e sorriu. Só. Não sei se ela era tímida ou se queria descobrir qual era a minha primeiro. Ela era uma 3 de nascimento. Talvez só fosse mais comportada. Amei seu cabelo, irrompeu Merle. Queria ter nascido ruiva. Você fica tão bem assim. Ouvi dizer que as ruivas têm um gene difícil. É verdade? Apesar do dia péssimo, o jeito de Merle era tão animado que eu não pude deixar de sorrir. Acho que não. Quer dizer, posso ser difícil, mas minha irmã também é ruiva e é um doce. Depois disso, começamos uma conversa agradável sobre as coisas que nos irritavam e as que melhoravam nosso humor. Mer gostava de filmes, e eu também, embora raras vezes pudesse ver algum. Falamos dos atores que achávamos irresistíveis, o que foi estranho, afinal estávamos ali para nos juntar ao bando de namoradas de Maxon. Ashley soltava uma risadinha de vez em quando e nada mais. Se alguém lhe perguntava algo, ela dava uma resposta rápida e voltava a exibir seu sorriso reservado. Merle e eu nos demos bem logo de cara, o que me deu esperanças de talvez sair de tudo aquilo como uma amiga. Embora tenhamos conversado por quase meia hora, o tempo voou. Não teríamos parado senão pelo som marcado dos saltos altos pontilhando o chão. Viramos a cabeça ao mesmo tempo e pude ouvir a boca de Merle se abrir com o estalo. Uma morena de óculos escuros caminhava em nossa direção. Usava uma margarida no cabelo, só que tingida de vermelho para combinar com seu batom. Seus lábios balançavam a cada passo e sua pisada reforçava uma marcha confiante. Ao contrário de Merle e Ashley, ela não sorriu. Não é que estivesse infeliz. Ela tinha foco. Sua entrada foi pensada para intimidar e funcionou com Ashley, de quem escutei um suspiro de "Ah, não", à medida que a recém-chegada se aproximava. Celeste Nilsson, de Claremont, uma 2. Não me incomodava. Ela pensava que estávamos lutando pela mesma coisa, só que não se pode provocar alguém que não quer competir. Celeste finalmente chegou até nós. Merle soltou um "olá" esganiçado.
tentando fazer amizade em meio a toda aquela intimidação. Celeste apenas olhou de alto a baixo e deu um suspiro. "Quando partimos?" perguntou. "Não sabemos", respondi sem um pingo de medo. "Você estava demorando para aparecer." Celeste pareceu não gostar nem um pouco e começou a me medir, mas fez questão de sugerir que não tinha se abalado. "Desculpem, mas muita gente queria se despedir de mim. Não pude evitar." E deu um sorriso largo, como se fosse óbvio que era cultuada. E eu estava a ponto de me ver cercada por garotas assim? Ótimo! Um homem entrou pela porta logo em seguida, como se quisesse aproveitar a deixa. "Fui informado que nossas 4 selecionadas já chegaram." "É isso mesmo", Celeste disse com doçura. Deu para ver nos olhos do homem que ele tinha amolecido um pouco. Ah, então esse era o jogo dela. Ele ficou calado por um instante e então pareceu despertar. "Pois bem, senhoritas, tenham a bondade de me acompanhar. Vamos levar vocês até o avião, que vai partir para sua nova casa." O voo, que só foi assustador durante a decolagem e o pouso, durou poucas horas. Havia filmes e comida, mas eu só queria olhar pela janela. Observava o país de cima, impressionada com seu tamanho. Celeste preferiu dormir durante o voo, o que foi um favor. Ashley baixou uma das mesas dobráveis do avião e começou a escrever cartas sobre sua aventura. Foi inteligente da parte dela trazer folhas de papel na bagagem. Aposto que May adoraria saber dessa parte da jornada, ainda que o príncipe estivesse ausente dela. "Ela é tão elegante", Merle cochichou no meu ouvido enquanto apontava com o queixo na direção de Ashley. Estavam sentadas, uma de frente para a outra, em assentos estofados logo na entrada do pequeno avião. "Ela tem sido super legal desde que a conheci. Vai ser uma forte concorrente." Merle prosseguiu. "Você não pode pensar assim", respondi. "Sim, claro que você quer chegar até o fim, mas não porque venceu alguém. Só precisa ser você mesma. Quem sabe? Talvez Maxon prefira uma pessoa menos formal." Merle pensou um pouco. "Acho que é um bom argumento. É difícil não gostar de Ashley. Ela é muito gentil e é linda." Concordei com a cabeça. Depois, a voz de Merle virou um sussurro. "Celeste por outro lado." Arregalei os olhos e balancei a cabeça. "Eu sei. Só faz 1 hora que a conhecemos e eu já estou torcendo para ela voltar para casa." Merle pôs a mão na boca para esconder a risada. "Não quero falar mal de ninguém, mas ela é tão agressiva e Maxon nem está perto. Fico meio tensa por causa dela." "Não fique." Confortei-a. "Esse tipo de garota cai fora da competição naturalmente." Merle deu um suspiro. "Espero que sim. Às vezes eu gostaria..." "Do quê?" "Bem, às vezes eu gostaria que os dois tivessem alguma ideia de como é ser tratado como nós." Concordei. Nunca tinha pensado que estava no mesmo nível de uma 4, mas acho que ocupávamos posições semelhantes. Além dos 2 e 3, havia apenas graus distintos de vida ruim. "Obrigada por conversar comigo", ela disse. "Estava preocupada, pensando que ia ser cada uma por si, mas você e Ashley têm sido muito legais. Talvez seja divertido." Ela concluiu erguendo a voz com esperança. Eu não tinha muita certeza disso, mas sorri de volta. Não tinha razões para me afastar de Merle ou ser grossa com Ashley. As outras garotas podiam não ser tão tranquilas. Quando aterrissamos, encontramos a atmosfera silenciosa ao longo do caminho, cercado de guardas, entre o avião e o terminal. Mas, assim que as portas abriram, vieram os gritos ensurdecedores. O terminal estava cheio de gente pulando e torcendo. Um tapete dourado indicava o caminho aberto por cordões de isolamento. Por esse trecho circulavam, a intervalos regulares,
guardas que olhavam de maneira inquieta para os lados, prontos para atacar o primeiro sinal de perigo. Será que não tinha nada mais importante para fazer? Por sorte, Celeste ia à frente e começou a acenar. Percebi no ato que essa era a reação certa e não ficar encolhida como eu planejava. Como as câmeras estavam lá para captar cada movimento nosso, fiquei feliz por não conduzir o grupo. A multidão estava louca de alegria. Aquelas pessoas viviam perto dali e estavam ansiosas para vislumbrar em primeira mão a chegada das meninas à cidade. Um dia, uma de nós seria rainha. Virei a cabeça inúmeras vezes em questão de segundos à medida que as pessoas espremidas no terminal gritavam meu nome. Havia também cartazes com meu nome. Eu estava maravilhada. Já havia gente que não era da minha casta nem da minha província que queria que eu fosse escolhida. Senti um nó de culpa no estômago por desapontá-las. Baixei a cabeça por um instante e vi uma menininha esmagada contra o parapeito. Ela não devia ter mais de 12 anos. Nas mãos levava um cartaz com a frase: "As ruivas dominam". Uma pequena coroa desenhada em um canto e estrelinhas para todos os lados. Eu sabia que era a única ruiva da competição e percebi que meus cabelos e os dela tinham praticamente o mesmo tom. A menina queria um autógrafo. O rapaz ao lado dela queria uma foto, assim como a pessoa ao lado dele, e outra ainda queria apertar minha mão. No fim, acabei percorrendo todo o tapete umas 2, 3 vezes para falar com a gente dos 2 lados do trecho. Fui a última a sair. As outras garotas devem ter me esperado por pelo menos uns 20 minutos. Para ser franca, eu só sairia dali depressa se o próximo avião das selecionadas estivesse para pousar. Seria falta de educação usar o tempo delas. Quando entrei no carro, Celeste bufou, mas não liguei. Ainda estava em êxtase diante da minha adaptação tão rápida a uma situação que me assustava momentos antes. Tinha superado as despedidas, o encontro e as primeiras garotas, meu primeiro voo e a interação com uma massa de fãs. Tudo isso sem cometer nenhuma gafe. Pensei nas câmeras que me seguiam no terminal e imaginei minha família assistindo tudo pela TV. Eu queria que estivessem orgulhosos de mim.